Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita saúde, muita paz. E no programa de hoje nós vamos falar de uma problemática contra a multinacional Syngenta. E olha que é um baita de um problema, viu? Você vai ver como se comportou o mercado da carne bovina. Vou falar do mercado do algodão aqui do Brasil e você vai ver que as condições climáticas no mundo prejudicou a produção e produtividade do trigo. Eu vou conversar com Lucas Barbosa, ele é zootecnista, consultor técnico da Conan, e nós vamos falar sobre a adoção do semi-confinamento como uma alternativa para intensificar a terminação do gado de corte. E vamos falar do mercado da soja aqui em Goiás. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de uma problemática contra a multinacional Syngenta. E olha que é um baita de um problema. A Advocacia Geral da União, a AGU, moveu uma ação civil pública por dano ambiental contra a Syngenta na Justiça Federal de São Paulo. A multinacional de defensivos agrícolas ela é acusada de supostamente produzir e comercializar agroquímicos adulterados de forma irregular. A AGU quer que a Syngenta seja responsabilizada pela reparação de possíveis danos ambientais, além de pagar indenização por danos morais coletivos devido à exposição indevida da população aos produtos tóxicos. A AGU requereu também o bloqueio de 90 milhões de reais da empresa para assegurar futuras reparações, caso a Syngenta não apresente garantias suficientes. Além disso, solicitou a suspensão do acesso da empresa a financiamentos em instituições de crédito públicas. A ação pede medidas urgentes para que a Syngenta recolha e dê destino adequado aos produtos adulterados que podem estar em circulação. A empresa deve apresentar um plano de integridade ambiental em 90 dias e divulgar informações sobre o processo judicial e suas decisões em seus canais digitais. Adicionalmente, a Syngenta deve incluir detalhes sobre essa possível adulteração em seus relatórios e programas de sustentabilidade. A entidade baseia sua atuação em uma fiscalização do IBAMA que apontou um suposto uso irregular do conservante Bronopol, em níveis quase 3 vezes acima do permitido na produção do Engel Pleno pela Syngenta. Além disso, o Bronopol ele teria sido adicionado ilegalmente aos produtos Karatê Zeon 250 CS e Karatê Zeon 50 CS, que não possuíam autorização para essa substância em suas fórmulas. Estes pesticidas são amplamente utilizados em várias culturas agrícolas. Segundo o registro de infração do IBAMA, apresentados na ação judicial, a Syngenta teria produzido um total de 4,7 milhões de litros desses produtos, dos quais pelo menos 4,4 milhões foram vendidos. A Syngenta, Proteção de Cultivos, em resposta à ação movida pela Advocacia Geral da União, apresentou seus argumentos e evidências garantindo a segurança e a integridade ambiental de seu produto Engel Pleno. E agora eu vou comentar do mercado do algodão aqui no Brasil. O nosso país se tornou o maior fornecedor mundial de algodão mais cedo do que o previsto. Entre o mês de agosto do ano passado e julho deste ano, as exportações brasileiras de algodão beneficiado devem alcançar cerca de 2,7 bilhões de toneladas, superando os Estados Unidos, que exportaram
aproximadamente 2,57 milhões de toneladas no mesmo período. O Ministério da Agricultura, aqui do Brasil, anunciou essa conquista durante o lançamento do Plano Safra 24-25, no dia 3 de julho deste ano. A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Abrapa, ela atribui esse sucesso a um trabalho iniciado há mais de 25 anos, envolvendo investimentos em pesquisas, tecnologias, organização do setor, além de uma estratégia eficaz de promoção comercial em colaboração com a Apex Brasil. A partir do ano 2020, o projeto Cotton Brasil impulsionou a conquista de novos mercados e a consolidação dos existentes. Iniciativa da Apex Brasil em parceria com a Abrapa e também a ANEA, com apoio do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Agricultura, o projeto foi crucial para o Brasil alcançar a liderança mundial em algodão. Segundo a Abrapa, essa conquista não era uma meta prevista tão cedo, mas resultado de contínuos aprimoramentos em qualidade, rastreabilidade, sustentabilidade e também eficiência. A parceria com a Apex Brasil fortaleceu a representatividade, inclusive diplomática, do setor. E agora você vai ver como se comportou o mercado da carne bovina. No primeiro semestre deste ano, o Brasil teve um desempenho recorde nas exportações de carne bovina, alcançando 1.290.000 toneladas, um aumento de 27,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento foi de 5,6 bi, um crescimento de 17%. Em junho desse ano, as exportações foram de 220.184 toneladas, gerando 953 milhões de dólares, um valor um pouco menor que nos 2 meses anteriores. Em 2024, os principais importadores de carne bovina do Brasil foram a China, com 565 mil toneladas e 2,5 bilhões de dólares, um crescimento de 10,2% no volume. Depois vieram Emirados Árabes Unidos, com quase 95 mil toneladas, um aumento de 238% e 435 milhões de dólares. E depois vieram os Estados Unidos, com 85.300 toneladas, uma alta de quase 20% e 515 milhões de dólares. Aí veio Hong Kong, que importou 61 mil toneladas, uma alta de 10,6% e também 196 milhões de dólares. E o último, Chile, com 48.700 toneladas, um aumento de 9,4% e, em dinheiro, 229 milhões de dólares. A carne bovina in natura representou 87% do volume exportado pelo Brasil, 1.130.000 toneladas, sendo 88% desse total sem osso. A carne com osso, que ainda enfrenta restrições de acesso em alguns países, teve como maior mercado a Malásia, com 2.168 toneladas. Depois veio o Paraguai, comprando do Brasil 1.542 toneladas, Marrocos, 905 toneladas, e Angola, 619 toneladas, e finalizando com Singapura, 467 toneladas. De acordo com o presidente da ABIEC, o Antônio Jorge Camardelli, o Brasil segue firme na liderança mundial de exportações de carne bovina e o setor trabalha ativamente em ampla parceria público-privada, especialmente com o Ministério da Agricultura e também com a Apex Brasil, na abertura de novos e consolidados mercados já existentes. Atualmente, a carne brasileira ela está presente em 158 mercados, mas ainda temos margem para penetrar em países como Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Turquia, que representam cerca de 25% da demanda mundial de carne bovina.
E agora você vai ver que as condições climáticas no mundo prejudicou a produção e a produtividade de trigo. O cenário climático adverso na região do Mar Negro e também na Europa, com secas, geadas, excesso de umidade, afetou significativamente as lavouras de trigo, gerando especulações sobre a oferta mundial. E essas regiões, elas são responsáveis por cerca de 45% das exportações mundiais de trigo. Isso de acordo com o relatório que saiu agora do Itaú BBA. Em Chicago, as cotações do trigo na Bolsa Americana representaram intensa volatilidade no mês de junho, influenciadas pelas condições climáticas adversas. As geadas e secas na região do Mar Negro, grande produtor no mundo, e também o excesso de umidade nas lavouras francesas, principal produtor da União Europeia, impactaram negativamente o suprimento mundial de trigo. Contudo, a melhoria das condições das lavouras nas planícies americanas, em fase de colheita, ajudou a pressionar a cotação do cereal. Aqui no Brasil, a entre-safra continua, pelo menos deu uma diminuída a entre-safra e a disponibilidade do trigo, forçando os produtores a recorrerem às importações. E isso resultou em preços ajustados às paridades de importação. A combinação das altas nos preços do trigo nos portos e a desvalorização do real sustentaram a elevação dos preços no mercado doméstico. As importações brasileiras, em junho, foram responsáveis pela paridade de preços externos com um volume importado de 605 mil toneladas, 90% maior que no primeiro período do ano passado. No acumulado do semestre, as importações somaram 3,3 milhões de toneladas. É o maior volume dos últimos 4 anos, embora o preço médio do dólar, de 243 dólares por tonelada, tenha sido o pior desse período. E agora vamos dar uma viajada pelo mercado do leite, que está deixando muitos produtores brasileiros preocupados com a situação do setor. Na pecuária leiteira, aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar, é mais do que um conselho, é uma estratégia de negócio. A prevenção abrange desde o manejo do rebanho até a gestão da propriedade, influenciando diretamente na tomada de decisões. O manejo adequado dos animais é um pilar fundamental na prevenção. O estresse pode comprometer o sistema imunológico das vacas, tornando-as mais suscetíveis às doenças. Práticas que priorizam o bem-estar animal, como fornecer abrigos adequados, manter ambientes limpos e evitar superlotação, ajudam a prevenir problemas de saúde que podem prejudicar a produtividade do plantel. Além disso, um ambiente tranquilo e higienizado durante a ordenha diminui a incidência de mastite e melhora a qualidade do leite. A gestão eficaz da propriedade também é uma forma de prevenção. Manter registros detalhados da produção da saúde, do rebanho e dos custos operacionais permite identificar problemas potencialmente e antes que se tornem críticos. A implementação de tecnologias como sensores de monitoramento de saúde, sistemas de gestão, podem fornecer dados em tempo real, auxiliando na tomada de decisões mais assertivas e na prevenção de crises. Na pecuária leiteira, adotar uma abordagem preventiva não se protege a saúde e a produtividade do rebanho, mas também garante a viabilidade econômica da operação. Investir em prevenção é, sem sombra de dúvidas, mais eficaz e menos dispendioso do que remediar problemas após a sua ocorrência. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado da soja aqui em Goiás,
e eu vou conversar com Lucas Barbosa. O Lucas é zootecnista, consultor técnico da Conan, e nós vamos falar sobre a adoção de semi-confinamento como uma alternativa para intensificar a terminação de gado de corte. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado da soja em Goiás. Segundo o informativo mensal Agro em Dados, que foi elaborado pela Gerência de Inteligência de Mercado Agropecuário da Superintendência de Produção Rural da Secretaria do Estado de Agricultura, que é a SEAPA, a colheita da soja da safra 23-24 em Goiás está em fase basicamente finalizada. Houve registros de algumas interrupções durante o mês de abril, devido a chuvas volumosas que impactaram as operações, mas beneficiaram as lavouras em fase final de enchimento de grãos. Os indicadores da safra 23-24 reforçam a soja como principal produto do agro goiano. A oleaginosa ocupa 66,2% das áreas destinadas ao plantio de grãos no estado, e com dados que apontam um crescimento de 38,4% na área da cultura nas últimas 10 safras. No mesmo período, a produção cresceu 85,7%, evidenciando os investimentos em pesquisa e tecnologia no setor para alcançar elevados níveis de produtividade. A soja detém o maior valor bruto da produção agropecuária, que é o VBP, aqui no estado, representando 28,2% do valor bruto da produção do estado de Goiás. E nas exportações, a soja responde por 60% do valor total das vendas externas de produtos do agronegócio no estado de Goiás. E no acumulado de janeiro a março deste ano, com destino para 37 países. O CPEA registrou valorização da soja no mercado interno no mês de abril, puxada sobretudo pela elevação do dólar e maioria nos prêmios de exportação. Para o óleo de soja, a movimentação no mercado segue com demanda crescente, movida pela expectativa de ampliação de sua participação na mistura de biodiesel. E agora eu vou conversar com Lucas Barbosa Kondratovic. O Lucas, ele é zootecnista, consultor técnico da Conan, e nós vamos falar de um tema interessante nessa época do ano, época da seca, adoção do semi-confinamento como uma alternativa para intensificar a terminação de gado de corte. Lucas Barbosa Kondratovic, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Tá tudo bem, Lucas? Bom dia, Antônio. Tudo certo, graças a Deus. Então tá bom. Ô Lucas, nós estamos numa época agora, época de seca, aqui na região centro-oeste, uma boa parte da região norte também, e é nessa época que o produtor, se não fizer alguma coisa pelo seu rebanho, como diz, não só a vaca, mas o boi também vai para o brejo, né? É isso mesmo, Antônio. É uma época de grande desafio, né? Essa época de seca, muito por conta de falta de pastagem, né? Ou baixa qualidade da pastagem. E que se o produtor não tomar cuidado e não se atentar com isso, ele perde todo o trabalho que ele fez durante as águas, ele perde na seca, né? Quer dizer, e o semi-confinamento seria, vamos dizer assim, uma excelente alternativa para o produtor, né? Isso, o semi-confinamento vem como uma alternativa muito interessante, né? Principalmente nessa época das secas, né? Para que o produtor não tenha essa perda, principalmente perda de peso, de desempenho, né? Durante essa fase, durante essa época. Quer dizer, e nós temos também um outro problema, quando a gente fala em gado de corte, a gente não pode só pensar no boi, na engorda do boi ou na engorda do garrote. Nós temos que pensar na fêmea também, que vai ser a futura mãe dos bezerros, né? Isso, as fêmeas também são importantíssimas, né?
Eu costumo brincar, né, que uma estação de monta, por exemplo, ela começa quando termina a anterior. Então, terminou a estação de monta, de emprenhar as vacas, tudo agora, você já tem que se planejar para o ano que vem. Se você não se planejar direitinho, durante essa seca, as vacas elas regridem muito e vão chegar muito ruim para a próxima estação, né? Então, para as fêmeas também é essencial que se planeje bem. E nessa brincadeira aí de atrasar o cio, de atrasar, vamos dizer assim, a estação de monta, aí que está o perigo do prejuízo, né? Porque ele vai perder basicamente um ano, né? Perde muito tempo, né? Se não tiver um planejamento bem feito, que nem você bem mencionou, né? Perde o cio, aí atrasa a estação de monta, e quanto mais se atrasa, maior o intervalo entre partes que a gente chama, né? Que é como você mencionou, né, senhor Antônio? Ao invés da vaca dar um bezerro a cada 12 meses, ela vai começar a dar a cada 16, 18, às vezes até cada um bezerro a cada 2 anos. Isso é muito prejudicial para a fazenda, né? Financeiramente, principalmente falando. Agora, o semi-confinamento, no caso da gente tem aí uma garrotada boa, que dá para chegar para o abate nos próximos 3, 4 meses, e tanto boi também, é uma saída, vamos dizer assim, para quem tiver condições, é uma saída inteligente, né? Muito, senhor Antônio. O semi-confinamento ele auxilia muito, né? Ele não precisa de tanta infraestrutura e ele melhora muito, ele dá como resultado, né? Tem como resultado uma melhora nos índices zootécnicos desses animais e principalmente livra pastos, né? Para que outras categorias, como a gente mencionou, de fêmeas, possam utilizar outros pastos e não deixem faltar dentro da fazenda, né? Então, uma estratégia que auxilia de modo geral a fazenda, tanto na produção quanto na manutenção da fazenda, né? Ô Lucas, nós estamos vivendo aí já nesses últimos 2 anos, nós estamos tendo aí um problema meio complicado com as condições climáticas, e esse ano não foi diferente, foi um ano muito puxado, quer dizer, já veio de 2022, 2023, 2023, 2024, acabou de passar a régua, né? Quer dizer, muita gente sem pasto, muita gente sem condição de fazer, assim, muita coisa, e o semi-confinamento seria um paliativo interessante, né? Para a pessoa adotar, tanto para a fêmea, quanto para o macho, quanto para o bezerro, enfim, para qualquer idade agora, né? Para não ter prejuízo maior. Bastante, para qualquer categoria, né? Ele auxilia bastante, né? Então, no semi-confinamento a gente faz piquetes menores e praticamente simula um sistema de confinamento, né? Porém, ao invés de fornecer um volumoso, utiliza aquele passo desse piquete como fonte de volumoso. Porém, a gente substitui o consumo de volumoso pelo consumo de concentrado. Então, faz com que esse gado consuma menos forragem, né? Menos capim. E, de novo, deixa o restante da fazenda, né? Você consegue colocar mais animais dentro desses piquetes, né? Aumentar a taxa de lotação dentro desses piquetes e liberar o restante do pasto para categorias que necessitam mais, né, de forragem. E se muita gente que está nos acompanhando nesse momento deve estar pensando o seguinte, mas precisa muito dinheiro para colocar comida no coxo. Realmente, precisa de muito dinheiro para colocar comida no coxo. Mas se você colocar no papel o que você vai gastar com alimentação no coxo, para não deixar o seu animal cair e perder peso, ou se você largar do jeito que está, o prejuízo vai ser muito maior, né? Com certeza, Antônio. E vira uma bola de neve, né? Então, quando você não investe e tem poucas condições de pastagem, por exemplo, pode parecer que agora a vaca tá aguentando bem, dando um exemplo de cria, por exemplo, né? A vaca está aguentando bem, passou bem a seca, só que chega lá na época da estação de monta, ela não tem condições de emprenhar. Então, ela fica mais tempo gastando ali, né, esse pasto ou até uma suplementação mais baixa para poder te dar retorno. Porém, se você investe agora, trata bem ela na seca, ela te dá um retorno muito mais rápido.
Então, assim, é investimento, né? Não é gasto. Isso realmente é uma palavra muito específica para esses tipos de sistemas, né? É investimento. Gasta dinheiro agora, mas o retorno é maior e muito mais rápido. Quer dizer, se você tentar remediar agora, pode ter certeza absoluta. O prejuízo lá na frente para recuperar um animal que perdeu peso é muito mais dispendioso do que você fazer pelo menos um tratamento agora para poder segurar, não deixar esse animal perder peso. É uma questão de estratégia e que está aí agora na sua mão. Ou perde peso ou segura o que tem. Não tem outra saída. E o semi-confinamento faz justamente esse trabalho. Lucas Barbosa Kondratovic, muito obrigado pela sua presença, foi legal essa conversa. É um alerta que a gente está dando, né, para o produtor, porque ainda nós temos aí mais 3 meses, quase 4 meses de seca e seca brava. Muito obrigado, Lucas. Um abraço. Eu que agradeço, Andoni. Muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui. Um grande abraço. Tudo obrigado. Bom para vocês. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o poder é a habilidade de fazer boas coisas para os outros. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.